1 Coríntios, capítulo 5, do verso 7 ao verso 8. Removei o fermento velho para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto, quanto a ter morrido, morreu para o pecado, de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Livrem-se do velho fermento, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Todos juntos. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade. Gente, é junto, ok? É junto. Deixa o pessoal ajeitar ali. Depois ainda, depois. Pode ir, gente, onde está escrito todos. Aí, muito obrigado. Juntos. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Todos juntos? Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Todos juntos. A morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, todos serão vivificados. Primeira leitura, primeira estação, Isaías 52, do verso 13 até 53, verso 12. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime, como tantos pasmaram à vista dele. O seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juiz opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. No Monte Moriá, Pai e Filho lá estão. Um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador. Cortava o coração de Abraão. E naquele dia, a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Sem sangue, sem entrega, Não há perdão. o filho então se rende. Sem nada questionar, Foi graça, foi amor. foi a libertação. Ele se entregou. Morreu em meu lugar. No Calvário dessa vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. Mas naquele dia a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu
em meu lugar. Sem sangue, Sangue sem entrega, não há perdão. E o Filho, então se rende. sem nada questionar, foi graça, Foi graça, foi amor. foi a libertação. Ele se E Ele se entregou em meu lugar. No Moriá, Deus revelou o que faria o pecador. E no Calvário Ele fez, libertou e por amor. Sem sangue, sem entrega, Não há perdão. e o Filho então se rende. Sem nada questionar, foi graça, Foi graça, foi amor. Libertação, ele se entregou. morreu em meu lugar. Ele se entregou. Morreu em meu lugar. Som. 720 anos antes de Jesus, o profeta Isaías foi levantado pelo Senhor com a profecia perturbadora. Profecia que levou tempo para ser interpretada como uma profecia messiânica. É o texto de Isaías 53. E ele começa num tom de pergunta: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? A expectativa judaica tradicional era que o Messias fosse vitorioso, e de fato ele o foi. Mas a expectativa era que ele galgasse o trono de Davi e cumprisse aquilo que Deus havia prescrito como compromisso pactual, como está escrito em 2 Samuel capítulo 7, que o Senhor firmaria uma aliança com Davi, o seu descendente, cujo trono não teria fim. A promessa era de uma realeza. Mas o que Israel não entendeu era o caminho que Deus faria para que o Messias chegasse ao trono de Davi. O filho de Davi chegaria ao trono pelo caminho do sacrifício, pelo caminho da oferta. Esse Messias que antes de ser rei, ele foi sacerdote. Mas, como diz o livro de Hebreus, como um sacerdote que é oferta e ofertante. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu os açoites para que fôssemos redimidos. Foi esse o caminho que aprove a Deus realizar pelo seu Messias, que na medida que se aproximava de Jerusalém, se aproximava também daquela dura e rude cruz, cujas farpas perfurariam seu bendito corpo que depois de algumas horas seria ressuscitado. Mas até aquele momento, o que nós vemos na cruz? O Messias fracassado, o Messias humilhado, o Messias que era golpeado de forma completamente violenta, e o seu corpo dilacerado naquela cruz, para que de alguma maneira, na medida que ele era golpeado, Deus derramasse as suas graças infinitas àqueles que foram alcançados por esse evangelho. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Isaías 53, verso 10. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Meu irmão, por graça e mistério, nós todos, a igreja cristã, cada cristão que creu em Jesus, está indissoluvelmente ligado e misteriosamente conectado, unido a Jesus na sua morte. Esse é um grande mistério.
É o mistério que faz com que cristãos, de alguma maneira, estivessem ali, há 2000 anos, sob a luz dessa mesma lua cheia que você viu hoje. Essa mesma lua, ela é a mesma que testemunhou aquele dia bendito. A mesma lua que iluminou aquela noite, é a lua que ilumina a noite de nós cristãos hoje. Nessa celebração desse sacrifício irrevogável que o Filho de Deus abraçou na sua cruz. Numa espécie de segundo Isaac, mas dessa vez o Isaac que não conseguiu escapar da morte. Bem no tom profético de Abraão, que há muitos anos antes de Jesus na cruz, tinha visto, naquele momento derradeiro do quase sacrifício do seu filho a quem ele amava, o Senhor o iluminando e ele dizendo: fique tranquilo, meu filho, o Senhor proverá uma oferta para o sacrifício. Aquelas palavras e aquele verbo conjugado no futuro penetraria na história e apontaria para aquele cordeiro definitivo, que seria golpeado duramente com a ira de Deus, para que aqueles que nele crescem fossem livres dessa justa ira pelos seus pecados. Esse é o mistério da Páscoa, meus irmãos. O mistério da paixão, o mistério daquele que foi para a cruz e fez tudo o que não poderíamos fazer, e fez a obra perfeita que nós não poderíamos realizar, e na consumação da sua cruz, ele julgou todos os poderes, tanto do tempo presente, como os do mundo vindouro. Naquele dia, na sua humilhação, Deus, na sua fraqueza, julgou todos os poderes temporais. Naquele dia, Deus julgou os nossos pecados, e Ele sorveu cada gota da justa ira de Deus, para abrir um novo e vivo caminho diante de Deus. Caminho que seria impossível, senão pela intercessão definitiva de Jesus no seu sacrifício. Agora, irmãos, nós temos um caminho. Agora nós estamos diante dele, porque estamos unidos com esse sacerdote perfeito. É por meio de Jesus que nós recebemos o traje adequado para permanecermos diante da glória de Deus, que está cercada das chamas da sua santidade. Bom, era bem isso que o profeta disse aqui em Isaías capítulo 33, que ele está cercado das chamas da sua santidade. E a pergunta do profeta é: quem pode permanecer diante dele? Somente aquele que é justo, puro de mente, puro de mãos e de coração. Como podemos ser purificados dos nossos pecados? Purificados pela oferta definitiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Segunda leitura, João capítulo 19, do verso 1 ao verso 42. Então, Pilatos mandou espancar Jesus. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos lhes disse: Levai-o, crucificai-o vós, eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhe responderam: Nós temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam:
Se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta, e Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o. E Pilatos lhes perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram, juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então, os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma peça só, de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas tiremos sortes para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes. E assim fizeram os soldados. Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas chamada Maria e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. E então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. A partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de hisopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas chegando Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram sangue e água. Aquele que viu isso é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura.
nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem traspassaram. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia ainda sido colocado. Ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era véspera do sábado dos judeus. Filhos, quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Como Cristo se humilhou na sua morte. Todos. Cristo humilhou-se na sua morte, porque tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado por seus perseguidores, tendo também lutado com os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte da cruz. Coloque-se de pé, vamos orar a oração do Senhor e depois vamos entoar uma canção com esse tema. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso
Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós vamos começar agora a primeira estação, o Tenebras, propriamente dito. Prepare o seu coração, se engaje nesse momento. Primeira estação, Jesus no Jardim das Oliveiras. Mateus 26, do verso 36 ao verso 39. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E, tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro lhe respondeu: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Todos. Todos juntos. Onipotente e eterno Deus, somos gratos a Ti, porque enviaste o Teu Filho para morrer na cruz por nós. E Ele venceu o mal na hora da tentação.
Concede que sejamos seus discípulos, tomando a nossa cruz, vigiando e orando, e vencendo na hora da tentação, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Segunda estação, Jesus é traído por Judas. Marcos capítulo 14, dos versos 43 a 46. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vinda de parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação, dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Todos juntos, onipotente Deus, cujo Filho sofreu traição e sofrimento, dá-nos coragem para enfrentar as desventuras deste mundo e perdoar os que nos decepcionam, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Terceira estação, Jesus perante o Sinédrio. Lucas, capítulo 22, dos versos 66 a 71. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: diz-nos se tu és o Cristo. Ele respondeu: se eu disser, não crereis, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Então disseram: para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Todos, ó Deus, tu sabes quão frágeis somos, como a assembleia dos anciãos do povo, os sacerdotes e os escribas que conduziram teu filho ao sinédrio. Guarda-nos a nós, teus servos, de negar o teu filho em nome da tradição religiosa
e da confiança em nossas próprias justiças. Em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Quarta estação, Jesus é negado por Pedro. João, capítulo 18, dos versos 15 a 18, depois 25 a 27. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro: Tu também não és um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali os servos e os guardas, os quais haviam acendido uma fogueira e aqueciam-se, pois fazia frio. Pedro também estava ali em pé no meio deles, esquentando-se. Simão Pedro ainda estava ali, esquentando-se. Perguntaram-lhe então: Tu também não és um dos seus discípulos? Mas ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Acaso não te vi com ele no jardim? Pedro negou outra vez, e imediatamente um galo cantou. Todos, ó Deus, que foste vergonhosamente negado por um dos teus discípulos, concede que nos glorifiquemos na cruz, a fim de que suportemos infâmias e privações por amor do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Quinta estação, Jesus é julgado por Pilatos. Marcos capítulo 15, do verso 12 ao verso 15. Voltando a falar, Pilatos perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais Rei dos Judeus? Novamente eles gritaram: Crucifica-o! E Pilatos lhes disse: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás. E tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
Todos. Onipotente Deus, dá-nos a graça de resistir publicamente ao mal e livra-nos de sermos cúmplices com a injustiça, com o fim de agradar aos homens. Ajuda-nos a usar com reverência a nossa liberdade e a empregá-la na manutenção da justiça entre governantes e nações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Sexta estação. Jesus é escarnecido e coroado de espinhos. Mateus, capítulo 27, dos versos 27 a 31. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento. E, despindo-o, vestiram-lhe de um manto vermelho muito brilhante. E fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça. E na mão direita, um bordão. E, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Viva o Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e, com este, batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. Todos. Onipotente Deus, agradecemos a Ti por esse mistério, que na hora das trevas, enquanto os homens e poderes deste mundo humilhavam Teu Filho, Tu salvavas o mundo e fazia novas todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que és sempre vitorioso e que nas Tuas mãos toda violência e toda injustiça dos homens se tornará em bem, por amor de Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor.
morte por mim, pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti e por mim, pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Sétima estação, Jesus com a cruz. Marcos capítulo 15, verso 20. Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Todos, ó Senhor Deus, cujo bendito Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, teve o seu corpo torturado, seu rosto cuspido, concede-nos a graça de enfrentar com esperança os sofrimentos deste tempo e de confiar na glória que há de ser revelada. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Oitava estação, Simão Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Marcos capítulo 15, verso 21. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira.
Todos. Onipotente Deus, cujo Filho se ofereceu por nós para sofrer vergonha e dor sobre a cruz, e que assim como foi ajudado a carregá-la por Simão Cirineu, assim também como membros do teu corpo, permite que nos ajudamos mutuamente a levar nossas cruzes com paciência e amor, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nona estação, Jesus e as mulheres de Jerusalém. Lucas, capítulo 23, do verso 27 a 28. Uma grande multidão seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Todos. Onipotente Deus, permite que assim como teu Filho Jesus Cristo abriu os olhos das mulheres para o destino de Jerusalém e de seus filhos, nós tenhamos também os nossos olhos abertos para reconhecer o julgamento do mundo e o seu verdadeiro destino, que nos é revelado através da cruz. Amém. Décima estação, Jesus é crucificado. João capítulo 19, versos 17 e 18. Levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram, juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Todos. Ó Deus, que pela paixão de teu bendito Filho, fizeste com que o instrumento de morte vergonhosa se tornasse para nós símbolo de vida. Concede que nos gloriemos na cruz de Cristo, por amor de teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo,
um só Deus, agora e sempre.
11ª estação, Jesus e o ladrão da cruz. Lucas capítulo 23, do verso 39 ao verso 43. Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Todos. Ó misericordioso Deus, que criaste todo o gênero humano e não aborreces coisa alguma do que fizeste, nem desejas a morte do pecador, mas antes seu arrependimento e salvação. Tem compaixão dos que não te conhecem, tal como te revelaste no evangelho de teu Filho. Liberta-os de toda ignorância, dureza de coração e desprezo de tua palavra. Conduze-os, pois, ó bendito Senhor, ao teu aprisco, a fim de que constituam um só rebanho, sob um único pastor, Jesus Cristo, Senhor nosso, que vive e reina contigo, e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 12ª estação, Maria e João ao pé da cruz. João capítulo 19, do verso 25 ao verso 27. Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: Aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados.
Todos, Pai nosso, através do Teu Filho, fomos adotados na Tua família, e Teu amor tornou Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Faz-nos viver como a Tua família, recebendo uns aos outros como mães, filhos e irmãos, em o nome de Jesus Cristo, Senhor nosso, que vive e reina contigo, e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 13ª estação, a morte de Jesus. João capítulo 19, do verso 28 ao verso 30. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos, Pai nosso, nós te agradecemos pela obra consumada de Teu Filho na cruz, na qual foram perdoados todos os nossos pecados. A justiça perfeita nos foi imputada. O mundo inteiro foi julgado e o príncipe deste mundo foi expulso para sempre. Como filhos, suplicamos a graça de viver todos os nossos dias à sombra da cruz e de nos alimentar dos frutos do trabalho penoso do Salvador. Em o nome de Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 14ª estação, Jesus é sepultado. João capítulo 19, do verso 38 ao verso 42. Essa é a nossa última estação. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era véspera do sábado dos judeus.
Ó Deus, Criador do céu e da terra, concede que assim como o corpo crucificado de teu amado Filho foi colocado no túmulo e descansou no sábado, também sepultados com ele, aguardemos o terceiro dia e com ele ressuscitamos para uma vida nova, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre.